A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Mateus, lá no capítulo 14. Eu vou começar a ler para vocês o versículo 15, que fala assim: De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se à grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos seus discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Irmãos, aqui conta a história da multiplicação dos peixes, porque Jesus tem capacidade de multiplicar aquilo que aos nossos olhos está pouco na nossa vida. Ele tem capacidade de suprir tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele também é um Deus provedor. Nós temos que entender que Jesus ultrapassou todas as regras que o homem poderia analisar, poderia, diante dos estudos que foram feitos, diante de todas as afirmações que vieram, porque a medicina ela foi evoluindo ao longo do tempo. Foram se descobrindo muitas coisas, ainda está se descobrindo, é a inteligência de Deus, é Deus que vai liberando. Mas Jesus foi ultrapassando os limites de tudo isso, da ciência, da matemática, da química, da física. Então, quando você fala, por exemplo, da lei da gravidade, por exemplo, Jesus andou sobre as águas. Ali ele quebra totalmente o estudo que foi feito aí durante anos por vários homens, por vários crânios, vamos dizer assim, né? Pessoas extremamente inteligentes que se dedicaram a isso, cientistas que se dedicaram a isso. Ele vai lá e derruba isso. Ele anda sobre as águas. Depois ele faz com que a química também fique balançada, quando ele faz a transformação da água para o vinho. Como que ele conseguiu fazer aquilo? Ele opera o impossível, o milagre, sem usar um medicamento, nenhuma erva, não tinha nada. Simplesmente ele usou a saliva, usou a terra que estava ali, fez um barro, colocou nos olhos de um cego e a pessoa começou a enxergar novamente. Então ele vai quebrando todos o nível de estudo de cada área, e ele faz isso também com a matemática. A matemática de Jesus é uma matemática, irmãos, fantástica, porque ele pegou 5 pães e 3 peixinhos que eu li para vocês aqui. Deixa eu ver se eu não troquei, porque eu troco tudo. 5 pães e 2 peixinhos. Ele pegou 5 pães, 2 peixinhos, ele fez uma multiplicação diante do pouco que tinha ali e alimentou 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, que não foi contabilizado aqui. Mas ele tem capacidade para fazer. Então ele manda falar para você que diante de qualquer situação difícil que você esteja atravessando, você está passando a maior crise que seja financeira da sua vida, ele tem capacidade de chegar e de fazer a multiplicação no pouco que te resta. Você vai chegar para mim e falar assim dela: não tem nem pouco, não tem problema. Ele traz à existência aquilo que não existe. Vocês estão entendendo a grandeza? E o valor que Jesus tem, não pelo que ele possa nos dar, mas pelo poder que ele tem, e que não existe situação difícil que ele não consiga reverter, não existe nada complicado que ele não consiga, trazer uma solução. Então o cálculo matemático de Jesus diante da dificuldade financeira que você está atravessando é um cálculo fantástico, porque vai ser além do que você está imaginando. Porque tem pessoas aqui que vão receber providência das mãos de Deus, uma multiplicação das mãos de Deus, que é mais ou menos o que eu li aqui. 5 pães e os 2 peixinhos lá. São 5 mesmo, irmãos? Deixa eu verificar aqui, que eu sou triste nesse negócio. Eu troco tudo. A minha cabeça é boa pra um monte de coisa, mas tem algumas coisas que não é boa. São 5 pães e 2 peixinhos. Eu preciso decorar isso aqui. É uma vergonha. Eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu não consigo decorar algumas coisas. São 5 pães e 2 peixinhos. Então Deus manda falar para você que diante
dessa quantidade mínima que você tem, ele consegue fazer uma multiplicação imensa na sua história. Imensa. Porque tem pessoas aqui que você vai receber uma multiplicação de Deus em sentido de mudança de vida. É algo transformador que está chegando. É algo para revolucionar. É algo que você precisa para dar aquela guinada na sua história. Para quitar o que você está devendo. Para você ficar com tranquilidade. Para você obter coisas que você ainda não tem. Então Deus manda falar para você que Ele vai fazer além do que você está esperando. Talvez você esteja pensando em só matar a sua fome, como as pessoas acharam ali. Os discípulos acharam, ele vai fazer uma multiplicação, não sei o que vai acontecer. Mas talvez a multiplicação seja só para matar a fome das pessoas. Ainda sobraram 2 cestos, com os pedaços ainda que não tinham sido consumidos. Então ainda ficou comida lá. 12 cestos é muita coisa, irmãos. Então, Deus manda falar para você, acalma o teu coração, porque eu estou chegando para fazer um cálculo matemático nisso daí que te restou. Eu estou chegando para fazer, sabe, uma multiplicação sobrenatural na sua história, a qual você nunca viveu. E você precisa confiar no Senhor. Dela, mas quem é que vai me ajudar? Eu não sei, irmãos. Cada um tem uma história. Deus usa pessoas que a gente nem imagina. Deus tem usado pessoas para me abençoar. Eu quero até agradecer essas pessoas que têm me abençoado, porque tem vindo bênçãos de fora do país. Tem pessoas que estão me abençoando assim, de uma forma sobrenatural, e vocês estão nas minhas orações. Eu creio que Deus vai multiplicar a bênção na vida de cada um que tem me abençoado, que é algo sobrenatural, e tem hora que Ele me avisa, eu não sei de onde vem, porque eu vivo isso com o Senhor. Eu não prego aquilo que eu não vivo, eu prego aquilo que eu vivo. Então Deus tem capacidade de chegar, de nos visitar, de fazer a multiplicação, levantar pessoas. Deus tem capacidade de mover, sabe, céu e terra aí para poder abençoar você. O que você tem que fazer agora é só acalmar e descansar no Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo e que Ele tem um cálculo matemático fantástico. Você pode aí consultar um economista, que ele vai te dar uma previsão aí prévia da sua situação financeira. Você vai ter que fazer várias restrições, você vai ter que se restringir de várias coisas, você vai ter que pegar seu dinheiro, você vai ter que aplicar num determinado lugar. Outros vão aconselhar você tirar tanto por cento para guardar, os outros tanto por cento você vai ter que restringir ali o que você come, o que você veste. Você vai ter que parar de fazer algumas coisas para o seu dinheiro começar a render, para o seu dinheiro começar a fazer, sabe, um giro, para o seu dinheiro começar a crescer, para você começar a ter aí uma quantia que você consiga fazer algo. Com Jesus não tem isso não, irmãos. Quando Jesus falar assim, eu vou te dar um carro zero, Ele vai te dar condições de você ter o carro e manter o carro. Se Ele falar assim, eu vou te dar uma mansão, você está me pedindo uma casa, eu vou te dar uma mansão, Ele vai te dar condições de você ter aquela mansão ali e condições de você manter aquilo. Ele faz algo sobrenatural em questão de 24 horas, de um dia para o outro. Ali foi só questão do discípulo chegar e falar, olha, estão com fome, o que nós vamos dar para esse povo comer? Nós vamos mandar aí para o povoado para poder se alimentar, porque o lugar aqui é deserto. E Jesus fala, não, me dá aí o que tem. O que tem? Vocês alimentam eles, mas não tem nada. Aí eles entregam o que tem, que são os 5 pães e os 2 peixinhos, agora eu acertei, no nome de Jesus. E aí você pega e você começa a analisar o que Jesus fez ali aquele dia, você fala assim, meu Deus, é algo surreal, é algo sobrenatural. E é isso que Deus vai fazer na sua história. Então não duvide do que Deus tem capacidade de fazer e de operar na sua vida. Pode estar pouco aos seus olhos, mas é no pouco mesmo que Deus faz esse cálculo matemático, sabe, extraordinário, e faz uma multiplicação que você não sabe nem de onde está vindo o dinheiro. E quando você vê o que está na sua mão, você gasta tudo, pagando conta, comprando as coisas, e quando você vê, ainda sobrou. Você faz um cálculo lá que você fala assim, nossa, mas ainda sobrou dinheiro, ainda tenho condições de ajudar alguém, ainda tenho condições de dar cesta básica para alguém, ainda tenho condições de fazer isso. Então guarda essa palavra no teu coração, não se desespera, porque Deus está chegando para poder fazer esse sobrenatural na sua história. Está chegando uma multiplicação dos peixes aí na sua vida, mas o cálculo matemático que está vindo de Jesus. Então você fica sossegado, sabe? Fica tranquilo, porque Ele sabe do que você precisa e Ele vai fazer além do que você necessita, vai sobrar. Tem pessoas aqui que vai dar uma guinada na vida, vai ser algo sobrenatural, extraordinário. Porque Deus vai fazer uma multiplicação aí que é para tirar você do lugar onde você está, é para revolucionar, é para cumprimento de promessa que Ele está falando. É para cumprir coisas que Ele te prometeu lá atrás. Então não tenha medo de nada, tá? Não apavora não. Nós não podemos olhar, irmãos, quando nós temos vida com Deus, nós temos que esquecer do que a gente tinha no mundo. Nós temos que entender que a nossa vida não nos pertence mais, a nossa vida é de Jesus. Uma vez que Jesus habita em nós, as coisas têm que andar de acordo com a vontade dEle. Então Ele vai fazer as coisas de um jeito que a gente não perde, a gente se sustenta.
Ele faz de um jeito que sobra. Chega uma hora durante a provação que a gente está vivendo, que ele começa a multiplicar coisas na vida da gente. Então a gente precisa entender que a nossa vida não é nossa mais, é dele. Uma vez que é dele, ele está no controle de tudo. Então você tem que descansar. Apavora dela. Com certeza apavora, irmãos. Tem hora que eu fico apavorada com determinadas situações que eu atravesso. Eu não vou falar para vocês que eu não fico porque eu sou humana. Seria uma hipocrisia minha falar para vocês que eu não fico desesperada. Eu fico. Mas eu tenho que buscar o meu consolo e o meu equilíbrio na palavra do Senhor e em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo. Ele chega, Ele lança uma palavra na minha vida, Ele fala, calma que eu estou cuidando disso. Eu já acalmo. Porque senão a gente fica só olhando o cenário, olhando as dificuldades, olhando os problemas, a gente não consegue avançar com Deus. A gente fica vivendo, sabe, a carne parece que ela aflora de um jeito que parece que nós estamos limitados, que a gente não vai conseguir avançar. E quando a gente está no Espírito, que a gente se concentra no Espírito, a gente vê que existe uma amplitude, existe existe uma solução, existe uma condição maior das coisas serem resolvidas. Então a gente precisa sempre procurar se manter no Espírito. É lógico que tem hora que o nosso emocional ele abala. Tem coisas que pegam a gente de surpresa e o nosso emocional ele fica mexido. Isso é normal acontecer. Mas o nosso equilíbrio tem que estar em Deus. Então assim, não se desespera com nada. Não apavore. Porque o cálculo matemático de Jesus ele é fantástico. E ele não vai deixar faltar nada para você. Ele manda dizer para você, você não ficará envergonhado. Você não vai passar necessidade. Quem está longe que você não consegue ajudar, eu estou suprindo. Eu não vou deixar passar necessidade. Você não precisa ficar atormentado achando que, ai, meu filho está passando dificuldade, minha filha está, ai, o meu genro está desempregado, ai, a minha sobrinha, sabe, ai, meu afilhado, a minha mãe, meu pai. Não se preocupe com nada. Absolutamente com nada. Quem está longe que você quer ajudar, às vezes é um amigo que você tem mais do que um irmão, que está passando uma dificuldade, você quer ajudar e você está numa situação difícil. Deus manda falar para você, você vai ter até para sobrar se você quiser ajudar. Mas eu vou suprir tudo que essas pessoas que estão longe de você precisam. Porque eu sou um Deus de já. E eu sou um Deus de perto, mas também sou um Deus de longe. Então, acalma o teu coração. Deus está chegando para suprir as suas necessidades. Vai haver uma multiplicação. O cálculo matemático está vindo de Jesus. Você não tem que se preocupar com nada. Porque o cálculo de Jesus é fantástico. Tá? Toma posse dessa palavra, descansa no Senhor e acalma. Acalma e espera a providência chegar. Já tem anjos em movimentação aí no plano espiritual, trabalhando a teu favor para trazer as bênçãos que você precisa e colocar nas suas mãos. Você não tem que se desesperar com nada, tá? Guarda essa palavra no teu coração, eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos de antemão, Pai, por essa providência divina e maravilhosa que o Senhor está trazendo. Tem pessoas aqui que precisam dessa quantia e quantia grande, Senhor, para dar a virada na vida, para dar aquela mudança extraordinária que o Senhor prometeu. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse milagre que está chegando. Que o Senhor chegue com essa transformação, com essa reviravolta, com essa virada. Que o Senhor venha fazer o sobrenatural. Que o Senhor venha visitar os celeiros. Que o Senhor venha visitar as contas. Que o Senhor aniquile todas as dívidas. Que o Senhor faça com que esses compromissos sejam sanados. Que o Senhor venha trazer paz e tranquilidade para o teu povo e muita fartura, Pai, é que eu te peço no nome do teu filho Jesus. Que o Senhor venha, Pai, operar o sobrenatural. Que o Senhor faça esse cálculo matemático que só o Senhor sabe fazer. Pai, entregamos todas as nossas contas em Tuas mãos, as nossas vidas em Tuas mãos, as nossas finanças em Tuas mãos, as nossas contas bancárias em Tuas mãos, sabendo que a providência virá do Senhor e que será algo sobrenatural para que Teu nome seja glorificado. Pai, e nós possamos ser bênção na vida daquele que não tem, daquele que precisa, principalmente nessa situação difícil ao qual o país está atravessando. Pai, agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, agradece o Senhor e quando Deus te abençoar, irmãos, faça a lei da multiplicação. Abençoe quem precisa. Tem muita gente passando fome por causa desse governo absurdo que está acontecendo agora. Eu tenho clamado muito para Deus fazer justiça, porque o que esses políticos estão fazendo é algo vergonhoso. Estamos virando chacota até para fora do país, porque todos os países estão criticando o que está acontecendo aqui. Vidas sendo ceifadas, pessoas sendo mortas, sabe? Laudos falsos, contestando o Covid, sendo que a pessoa não faleceu de Covid para receber, sabe, benefícios do governo. Então, eu estou pedindo muito para Deus fazer justiça, regularizar a nossa situação, para que a família brasileira não venha sofrer o que está sofrendo diante de tanta barbaridade, de tanto roubo, de tanta corrupção. Porque tem famílias aí que estão passando necessidade, pais de família, sabe, pensando até em suicídio, já cometendo loucuras porque está com o comércio fechado, com a situação difícil. Mas nós precisamos confiar no nosso Deus, sabendo que Deus é um Deus de providência.
tá? Então confia no Senhor, não se desespera diante de nada, absolutamente de nada. Confia em Deus, porque Deus tem condições de fazer justiça, Deus tem condições de prover o que nós precisamos, Deus cuida de uma nação que está clamando por Ele, nós temos que clamar pelo nosso país, nós temos que clamar, sabe, por justiça mesmo, pedir para que Jesus chegue e dar um basta nisso, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Então, quando você receber a sua bênção, o seu milagre, que eu creio no nome de Jesus e profetizo no nome de Jesus esse milagre chegando às suas mãos, pense sempre no outro, naquele que está passando dificuldade. Ajude quem precisa, tá? Toma posse dessa palavra, que Deus te abençoe no nome de Jesus.